Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez aqui nesse canal, Obra Missionária Construindo Shalom, aqui sendo a pessoa do pastor Edson, pela misericórdia de Deus, fundador desta obra e criador dessas reflexões. Hoje eu quero trazer a reflexão número 271, e creio que 2022 vai ser um ano onde eu vou entrar com novas plataformas, novas reflexões nesse canal, e creio que Deus é grande e poderoso para me dar vitória. E nesse ano de 2022 é o ano que a gente tem que se levantar. A igreja, a noiva de Cristo, precisa se levantar com ousadia do Espírito de Deus para conquistar, para vencer, para ganhar almas para o reino de Deus, para preparar obreiros, para enviar para o campo, para vencer os desafios que nós não conseguimos vencer nesses 2 anos de pandemia. 2 anos que foi 2 anos de ensinamento. Estamos entrando em 2022 ainda com esse desafio, mas crendo que o Senhor vai determinar a vitória para a sua igreja. Eu sou igreja, você é igreja, nós somos igreja. E uma coisa que Deus colocou no meu coração, que nesse ano de 2022 que eu vou fazer em nome de Jesus, é falar sobre a questão da ousadia. A ousadia espiritual, a ousadia em Deus, em Cristo Jesus. Porque muitas vezes nós não conquistamos porque nós somos covardes. Muitas vezes nós não conquistamos porque nós não temos coragem. O medo apavora a nossa alma. O medo apavora nosso ser. O medo apavora a nossa história. O medo apavora as nossas conquistas. O medo apavora a nossa caminhada. O medo apavora tudo aquilo que nós projetamos. O medo sempre está a um passo da nossa frente. Mas eu quero te dizer nesta noite que Deus não deu um espírito de temor, mas sim um espírito de fortaleza, um espírito de poder, um espírito de amor, um espírito de autocontrole, de equilíbrio. Por isso eu convido você para abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 7, que eu quero trazer essa reflexão, essa pequena reflexão essa noite, uma introdução para quando entrar o ano de 2022, eu vou tratar relacionada à questão da ousadia. É o que nós estamos mais precisando. Então, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 fala assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Em outras versões, melhor, vou aqui procurar uma versão melhor, o versículo está aqui aberto. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 fala assim, essa versão aqui é melhor: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Mais uma vez, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, falar sobre a palavra ousadia, nós estamos falando de coragem, estamos falando de atitude, estamos falando de algo que nós precisamos fazer nessa nossa caminhada cristã. Muitas vezes os anos vão passando e a gente vai se esmorecendo, vai se entristecendo, vai ficando para ali, vai se esfriando, e aí termina que a presença poderosa da nossa vida, o Espírito que nós recebemos naquele primeiro impacto, quando nós aceitamos a Cristo, de repente ele já sai da nossa vida, porque nós se acovardamos
com as dificuldades, com as lutas, com os obstáculos. Esse ano de 2000 foi o ano que vai fazer o quê? 2020, 2021. 2 anos vai fazer dessa questão da pandemia. Quantas pessoas não deixaram o Evangelho? Quantas pessoas não deixaram Jesus? Quantas pessoas não deixaram a sua caminhada cristã? Justamente porque o coronavírus chegou e abafou a fé de muitos crentes. E uma coisa que me deixa revoltante, porque eu não sou melhor do que ninguém. Não sou, de jeito nenhum. Mas uma coisa que eu sempre falei com o Senhor e sempre tenho essa convicção, que nós recebemos um poder na nossa vida, um poder extraordinário, um poder que temos a capacidade dada por Deus para curar qualquer tipo de enfermidade, até o coronavírus, qualquer tipo de enfermidade. Se nós verdadeiramente, nós como igreja, usar a ousadia, usar a coragem, deixar de ter medo, deixar de ter esse temor que não é um temor positivo. Quando eu falo de ousadia, a ousadia ela é dividida em 2 partes: a ousadia de Deus e a ousadia do pecado, a ousadia positiva e a ousadia negativa. Mas eu vou, a partir da manhã, eu vou começar a entrar nesse tema. Amanhã já é 1º, hoje é 31, mas eu quero já deixar uma introdução para você do ano de 2022 e nós vamos entrar nesse tema, nessa reflexão voltada à questão da ousadia em Deus para sempre. Nós não podemos ter ousadia hoje, ter coragem hoje e amanhã já não temos coragem, e a ser pessoas covardes. E a Bíblia fala que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas sim de poder, de amor e de equilíbrio. Para isso, nós devemos nos levantar e agir e colocar em prática este poder que Deus nos deu. Porque, olha, o Espírito que está na nossa vida é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo, é o Espírito de poder, é o Espírito de amor, o Espírito de equilíbrio, que nos dá potência, que nos dá poder, que nos dá ousadia, que nos dá equilíbrio, que nos dá visão, que renova a nossa alma, renova o nosso espírito, renova o nosso ser, renova a nossa caminhada, renova os nossos projetos, renova nossos sonhos e nos mostra um alvo ao ser alcançado, que é os céus. Hoje nós estamos vivendo no século 21, onde muitos pregadores já não tem mais aquela ousadia do espírito, tem mais a ousadia carnal, a ousadia da ignorância, a ousadia do pecado, e temos que voltar à questão da ousadia positiva, que é a ousadia em Cristo Jesus. Por isso eu estou trazendo essa introdução, nessa reflexão, nesta noite, para que a gente possa acordar enquanto é tempo. Porque 2 anos já se passou praticamente, debaixo de uma pandemia dessa, debaixo de um vírus desse, e cada vez mais a coisa ficando pior. E se a igreja, a noiva de Cristo, não se levantar para tomar posse daquilo que recebeu, que foi esse Espírito poderoso, que é o Espírito Santo na nossa vida, como é que vai ser? Satanás, ele nunca vai ter o poder para conquistar sobre a igreja verdadeira, sobre esse remanescente, sobre a igreja que foi lavada e remida no sangue do Cordeiro, a igreja escolhida, a igreja que vai morar nos céus. Jamais. A Bíblia fala que as portas do inferno não tem poder para prevalecer contra a igreja. Nós vemos um dia como hoje, um dia de rebuliço, um dia de barulho, muito mais ousadia da carne do que ousadia do Espírito, aonde muitos vão ter essa virada de ano, se drogando, se prostituindo, matando, roubando, mas não buscando a presença de Deus. Isso é uma ousadia carnal, é uma ousadia pecaminosa, aonde muitos não vão nem entrar o ano novo, porque vão fazer tanta besteira que não chega nem a gozar do ano de 2022. Mas nós, igreja, que fomos escolhidos, que fomos lavados pelo sangue de Jesus, temos que ter em mente, temos que nos levantar com essa ousadia poderosa que nos deu para ganhar alma,
para buscar o reino de Deus, para buscar a presença de Deus, para buscar a Shekinah de Deus, para se renovar, mostrar para o mundo que nós temos um Deus poderoso ao nosso favor, em nome do Senhor Jesus Cristo. E os projetos que Deus colocou na nossa vida, a chamada que Deus colocou na nossa vida, temos que fazer com que isso venha a acontecer literalmente, porque muitos se esfriaram. Nesses 2 anos, muitos abandonaram a igreja, muitos abandonaram a sua fé, abandonaram o seu grupo familiar, abandonaram as suas células, abandonaram praticamente tudo. Por quê? Só porque o coronavírus veio e abafou, como ele é o dono do pedaço. E sabemos que o coronavírus não é o dono do pedaço, não é dono de nada, absolutamente nada. É simplesmente um vírus que veio aí, que praticamente foi criado num laboratório, justamente para ter um poder econômico sobre o mundo. E sabemos que Deus está no controle. Deus até permite que essas coisas aconteçam, e que está acontecendo, para que a igreja se levante. A igreja tem a ousadia dada por Deus para vencer, para botar qualquer tipo de enfermidade para correr, em nome de Jesus. A Bíblia fala que os sinais acompanharão aos que crerem. Está lá, expulsarão demônio, colocarão a mão nos enfermos e serão curados, falarão em novas línguas, ainda que beberem alguma coisa mortífera não farão dano algum, pegarão em serpentes, escorpiões, e vencendo as fortalezas do inferno, quebrando as fortalezas do inferno. E isso nós temos que colocar em prática, porque na igreja primitiva não era uma igreja covarde, não. Os governos daquela época, os reis daquela época, agiam poderosamente para impedir a pregação do evangelho, mas ali os discípulos, os apóstolos, homens de Deus, mulheres de Deus, não se acovardavam, pregavam o evangelho, mesmo apanhando, mesmo sendo preso. Hoje, no século 21, a igreja se acovardou, aonde não age mais, aonde não quer pregar o evangelho, porque ninguém quer ser preso, ninguém quer ser chocado, ninguém quer ser espancado, de jeito nenhum. E aí fica difícil. Nós, como igreja brasileira, temos que nos levantar nesse ano de 2022 com a ousadia do Espírito para confrontar o pecado, para confrontar as pragas, para confrontar os vírus, para confrontar o pecado, para confrontar o inferno e vencer. Por isso que nós somos chamados protestantes. Protestante é para protestar contra o pecado, contra a imundície, contra tudo que este mundo pecaminoso está trazendo. E se nós deixarmos essa pressão diabólica chegar a tal ponto de abafar a igreja brasileira, estamos perdidos. Nós estamos com um passo quase à escravidão. Quase à escravidão. Se nós, nessa decisão final de 2022 para 2023, nós não tomar uma atitude verdadeira à igreja, nós estamos correndo risco de entrar dentro de um cativeiro aqui, nós no Brasil, porque nós sabemos que a nossa bandeira ela é verde e amarela. A nossa bandeira não é vermelha de maneira nenhuma, ela é verde e amarela, mas nós vemos que muitos estão querendo trocar a nossa bandeira brasileira por uma bandeira vermelha. E nós brasileiros, a igreja brasileira, temos que estar orando, temos que estar intercedendo, temos que estar ligados no céu, temos que ter ousadia para colocar este demônio para correr de uma vez por todas no nosso Brasil, onde o Brasil tem mais de 500 anos, foi descoberto. Alguns falam que foi os índios que descobriu, e aí o outro chegou, tomou posse daquilo ali, que não tinha sido ele, e aí nós sabemos que teve muitas atrocidades, fizeram os índios de escravos, levaram muito ouro do nosso Brasil, roubaram muito ouro, roubaram muita coisa, e nós vemos que o Brasil tem mais de 500 anos dentro de um espírito de escravidão. E aí Deus levanta alguém que queira colocar nos eixos o Brasil, mas aí muitas vezes o brasileiro ainda está acomodado, está ainda querendo a cangaia. Eu que já morei no Nordeste, quando nós ali trabalhava na roça, nós usávamos o jumento para carregar
para carregar lenha, carregar madeira, carregar coisa bruta. E o dia que a gente queria passear com aquele jumento e colocar uma sela naquele jumento, era uma luta. Ele não queria aceitar a sela, mas quando a gente chegava e botava a cangaia nele, ele relaxava, queria. Muitas vezes somos nós, se não vigiarmos, nós estarmos debaixo de uma cangaia, carregando lenha, carregando madeira, debaixo de uma escravidão. Deus nos libertou, né? Deus nos libertou. E muitas vezes a cela significa algo melhor, algo mais assim, vamos supor, dentro de uma simbologia, dentro de uma tipologia. O brasileiro, vamos supor, fazendo a simbologia do jumento, aí chega alguém que queira colocar uma cela, quer dizer assim, trazer algo melhor, mas a pessoa não quer porque já acostumou com a cangaia, acostumou com a escravidão, acostumou com a roubaria, acostumou com a migalha. Deus quer dar coisas maiores para nós brasileiros, mas devemos ter a ousadia de Deus, a ousadia do Espírito de Deus, para que esse ano de 2022 a gente dê um reviravolta possível de tudo, aonde podemos orar, a igreja orar, para a abundância chegar no nosso território brasileiro, as portas de emprego se abrir, as portas celestiais se abrir dentro do nosso território nacional, as potestades malignas cair por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja avivar, a igreja se levantar, profetizar, andar nas ruas pregando, levantar o grito do campo missionário, voltar de novo ao ponto original. Quando nós começamos a nossa fé, hoje as igrejas muitas vezes estão se acovardando por pouca coisa, querem trocar a glória de Deus por essas glórias desse mundo. Não vale a pena. Temos que ter a ousadia de Deus, a ousadia do Espírito, aonde não há a covardia. A Bíblia fala que os covardes não herdarão o reino dos céus. Então, meu filho, não seja covarde. Se levante, cumpra aquilo que Deus colocou para você fazer nessa terra. Como diz o nordestino, ainda que o sangue dê na canela, mas cumpre o propósito que Deus colocou na sua vida. Obreiro, pastor, evangelista, diácono, presbítero, o bispo, a bispa, a pastora, o missionário, a missionária, a diaconisa. De um modo geral, se levante na tua chamada, aquilo que Deus te chamou. Não deixe que o Espírito de Deus saia na tua vida, porque a partir do momento em que o Espírito de Deus sai na sua vida, você está perdido. Sansão, enquanto estava com o Espírito de Deus, estava fazendo a obra. A partir do momento que Dalila regozijou, cumpriu, conquistou ao Sansão, o Espírito de Deus saiu. Dalila simboliza este mundo pecaminoso, esse sistema do mundo que está querendo o nosso segredo, querendo que nós revelamos o nosso segredo, para que a Dalila venha cortar o nosso cabelo, que é o que? Tirar a nossa unção, tirar a nossa ousadia, tirar o nosso poder. Mas isso não vai acontecer, porque a Bíblia profeticamente já fala que as portas do inferno, ela não vai prevalecer, ela não vai vencer contra a igreja, porque a igreja foi comprada por um bom preço, pelo sangue de Jesus que foi derramado lá na cruz do Calvário. Então eu fico por aqui nessa pequena introdução sobre a questão da ousadia, e a partir do dia 1º em diante eu vou estar entrando mais a fundo, e praticamente, se for da vontade de Deus, eu quero falar o ano inteiro sobre a questão da ousadia, porque eu preciso conquistar, você precisa conquistar, você precisa se levantar, bater a poeira desta alma e vencer as dificuldades, vencer as suas fragilidades, enfrentar o seu Golias da vida, enfrentar o seu inimigo, enfrentar o seu medo, vencer em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Que Deus abençoe nessa reflexão 271, uma introdução sobre a questão da ousadia de Deus para sempre.